O dossiê Tremembé investigou até agora crimes que nasceram do silêncio, da tocaia e do segredo. Suzane abriu a porta para os assassinos na calada da noite. Nardoni jogou a filha e fingiu um assalto. Elise usou o elevador de serviço para esconder as malas. Mas o arquivo que abrimos hoje é diferente. Ele não precisou de perícia para descobrir o autor. Ele não precisou de reconstituição para saber a dinâmica. O Brasil inteiro viu. Este é o caso do homem que transformou um apartamento em Santo André em um palco de terror televisionado. Nossa história começa numa tarde de segunda-feira, 13 de outubro de 2008, em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Jardim Santo André, na Grande São Paulo. No apartamento de número 24, uma adolescente de 15 anos, Eloá Cristina Pimentel, estava reunida com 3 amigos da escola para fazer um trabalho. Eram eles: Nayara Rodrigues, também de 15 anos, e 2 garotos, Iago e Victor. A atmosfera era de tranquilidade adolescente, até às 13h30. A porta se abriu, ou foi arrombada, e por ela passou o pesadelo de Eloá, Lindenberg Alves Fernandes, 22 anos, ex-namorado da jovem. Armado com um revólver calibre 32 e uma caixa de munição, ele não entrou para conversar, ele entrou para dominar. Lindenberg não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido semanas antes. Ele era descrito como ciumento, possessivo, o perfil clássico do abusador que entende a mulher como propriedade. Naquele momento, o apartamento se tornou uma jaula. Lindenberg rendeu os 4 jovens. Eloá, Nayara, Iago e Victor tornaram-se reféns. O que parecia ser uma briga de namorados que escalou rapidamente, logo chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. Quando as primeiras viaturas da Polícia Militar chegaram ao local e cercaram o bloco habitacional, a dinâmica mudou. Lindenberg não fugiu. Ele não tentou sair pelos fundos. Ele se entrincheirou. Ele cortou os fios do telefone e da energia, mas manteve contato com o mundo exterior. Ele queria ser visto. Ele queria mostrar que estava no controle. Diferente dos assassinos frios e calculistas como Suzane ou Nardoni, Lindenberg estava em um estado de fúria emocional visível. Mas o que ele iniciou ali não foi apenas um sequestro, foi o início do cárcere privado mais longo e midiático da história da polícia paulista. As câmeras de TV chegaram quase ao mesmo tempo que o GATE, Grupo de Ações Táticas Especiais. E a partir daquele momento, o Brasil parou. Não estávamos investigando um crime que já aconteceu. Estávamos assistindo a um crime acontecer, minuto a minuto, com o coração na boca. O apartamento 24 deixou de ser um lar e virou o centro do universo. E lá dentro, Lindenberg Fernandes segurava a vida de 4 adolescentes na ponta de um revólver, dando início às 100 horas mais tensas que o país já viveu. Se o apartamento de Eloá era o palco, a televisão brasileira montou a plateia. Em questão de horas, o conjunto habitacional de Santo André foi cercado não apenas pelo GATE, o grupo de elite da polícia, mas por dezenas de caminhões de transmissão, antenas parabólicas e helicópteros. O sequestro de Eloá Pimentel se tornou o primeiro reality show criminal transmitido ao vivo, 24 horas por dia, para milhões de lares. E Lindenberg Fernandes sabia disso. Mais do que saber, ele gostava disso. A negociação de reféns tem uma regra de ouro: isolar o sequestrador, cortar sua comunicação com o mundo exterior, para que sua única ligação com a realidade seja o negociador da polícia. O objetivo é acalmá-lo, cansá-lo e fazê-lo se render. Mas no caso Eloá, essa regra foi quebrada de forma grotesca. Lindenberg não estava isolado. Ele tinha uma televisão ligada no apartamento. Ele assistia a si mesmo nos noticiários. Ele via os atiradores de elite posicionados nos telhados vizinhos. Ele monitorava a movimentação da polícia em tempo real. Mas o pior não foi o que ele via, foi o que ele falava. Em uma quebra de protocolo jornalístico e ético que é estudada até hoje como um exemplo do que não fazer, apresentadores de televisão e repórteres começaram a ligar para o telefone fixo do apartamento. E Lindenberg atendia. Em vez de falar com o capitão do GATE para negociar a rendição, ele dava entrevistas ao vivo para programas de tarde e telejornais. A apresentadora Sônia Abrão, da Rede TV, conduziu uma das intervenções mais criticadas da história da TV brasileira, conversando com Lindenberg ao vivo,
perguntando como ele estava, deixando-o falar, dando palco para suas reivindicações amorosas distorcidas. Em outro momento, jornalistas da Globo e da Record também falaram com ele. O detetive BR analisa o impacto psicológico disso. Lindenberg, um jovem de 22 anos frustrado e rejeitado, de repente se sentiu poderoso. Ele se sentiu uma celebridade. A atenção da mídia inflou seu ego e validou sua violência. Ele mandava recados para a polícia através da TV. Ele dizia: "Eu vou matar para milhões de pessoas." A polícia perdeu o controle da negociação porque o sequestrador tinha um megafone global. Nesse clima caótico, houve um momento de esperança. Na noite de segunda-feira, Lindenberg concordou em liberar os 2 reféns masculinos. Iago e Victor foram soltos. O Brasil respirou aliviado, achando que o fim estava próximo, mas Lindenberg manteve as meninas. Eloá, sua ex-namorada e alvo principal, e Nayara Rodrigues, a melhor amiga. A liberação dos meninos deveria ter sido o começo do fim, mas alimentado pela atenção midiática e pela sensação de controle, Lindenberg endureceu. Ele não queria se render. Ele queria continuar o espetáculo, e o espetáculo exigia que ele mantivesse suas reféns. O apartamento 24 se tornou um bunker impenetrável, protegido não por barricadas, mas pelas câmeras de TV que impediam a polícia de agir sem o julgamento instantâneo de um país inteiro. Na manhã de terça-feira, a situação parecia caminhar para um desfecho. Lindenberg já havia liberado os 2 garotos, e após intensas negociações com o Gate, ele sinalizou que libertaria as meninas. Primeiro, Nayara Rodrigues. E assim aconteceu. Nayara saiu do apartamento. Ela desceu as escadas, foi acolhida pelos policiais e levada para uma área segura. Ela estava livre. A melhor amiga de Eloá, uma menina de 15 anos, estava salva do pesadelo. A regra número 1 de qualquer crise de reféns é: uma vez que um refém sai, ele nunca, jamais, sob hipótese alguma, volta. Mas no caso Eloá, as regras estavam sendo reescritas da pior forma possível. Pouco tempo depois de Nayara sair, Lindenberg mudou o tom. Ele disse que só libertaria Eloá se Nayara voltasse para conversar. Ele exigiu a presença dela como condição para a rendição final. Era uma chantagem clássica de um sequestrador instável. A lógica policial dita que você mente para o sequestrador, ganha tempo, mas nunca coloca uma vida salva em risco novamente. No entanto, em uma decisão que até hoje é debatida em academias de polícia e tribunais, o comando da operação cedeu. As câmeras de TV capturaram a cena surreal. Nayara Rodrigues, a menina que já estava a salvo, foi levada de volta para a porta do apartamento 24. Ela foi instruída a se aproximar. A promessa era que ela apenas falaria da porta, mas quando ela chegou perto, Lindenberg a puxou para dentro. Ou ela entrou. A dinâmica exata do segundo final é debatida, mas o resultado foi catastrófico. A porta se fechou. Nayara, que estava livre, agora era refém novamente. E Lindenberg, que havia prometido se render, não se rendeu. Ele agora tinha 2 reféns novamente. Ele havia testado a polícia, exigido o impossível, e a polícia havia obedecido. O detetive BR precisa pontuar o impacto psicológico disso. Naquele momento, Lindenberg percebeu que ele mandava na situação. Ele percebeu que a polícia estava desesperada e disposta a quebrar protocolos. Seu sentimento de onipotência disparou. E para as meninas Eloá e Nayara, o retorno foi um golpe moral devastador. A esperança de que a polícia sabia o que estava fazendo ruiu. Elas estavam sozinhas, trancadas com um homem armado que acabara de enganar todo o aparato de segurança do estado de São Paulo. Combinado. O tópico 3 narrou o erro fatal do retorno de Nayara. Agora a porta estava trancada com as 2 meninas lá dentro. O que se seguiu foi um teste de resistência física e mental que durou dias. Quarta-feira, quinta-feira. Os dias passavam e o apartamento 24 permanecia fechado. O que começou na segunda-feira à tarde se transformou em uma maratona de terror. Para quem estava do lado de fora, a imprensa, a polícia e principalmente os pais de Eloá e Nayara, o tempo se arrastava em uma agonia lenta. Mas lá dentro, o tempo tinha outra dimensão. O detetive BR precisa analisar o ambiente daquele cativeiro. Era um apartamento pequeno de conjunto habitacional, sem luz, cortada pela polícia para pressionar, sem água, com o calor de outubro e a tensão constante.
Eloá e Nayara estavam exaustas. Elas dormiam pouco, comiam o que restava. Lindenberg, segundo relatos posteriores de Nayara, oscilava entre momentos de calma perturbadora e explosões de fúria. Ele monitorava a movimentação externa. Ele disparava tiros para o alto ou para a rua, apenas para mostrar que ainda tinha munição e para manter a polícia afastada. Cada estampido que ecoava no conjunto habitacional fazia o Brasil prender a respiração. A tática da polícia, liderada pelo Gate, mudou para o desgaste. Cortaram a energia para impedir que ele visse a TV. Embora tarde demais, o dano já estava feito. Usaram táticas de negociação exaustivas. Tentaram contato com a mãe dele, com amigos. Mas Lindenberg estava entrincheirado física e psicologicamente. Ele dizia repetidamente que não sairia dali preso, que sairia morto ou mataria. Dentro do bunker, a dinâmica entre o sequestrador e as vítimas era complexa. Não havia síndrome de Estocolmo clássica, onde a vítima se afeiçoa ao agressor. Havia medo puro e estratégia de sobrevivência. Eloá, o alvo da obsessão dele, tentava acalmá-lo. Nayara, a amiga leal que voltou para o inferno, tentava dar suporte. Elas eram adolescentes comuns forçadas a agir como negociadoras de crise experientes para não morrerem. Do lado de fora, a multidão de curiosos crescia, tratando o evento como um espetáculo macabro. Havia gente vendendo comida, gente com binóculos. O circo estava completo. Na sexta-feira, 17 de outubro, a situação atingiu o limite. Já eram quase 100 horas de cárcere privado, o sequestro mais longo da história de São Paulo. A polícia sabia que Lindenberg estava cansado, mas também sabia que o cansaço torna o agressor imprevisível e paranoico. Os negociadores sentiam que o diálogo estava se esgotando. A solução pacífica parecia cada vez mais distante. O Gate começou a posicionar suas equipes de invasão tática. Atiradores de elite, snipers, tinham Lindenberg na mira diversas vezes quando ele aparecia na janela. Mas a ordem de tiro, o tiro de comprometimento, nunca veio. O comando tinha receio de errar ou de que a reação dele fosse atirar nas meninas antes de cair. A decisão foi esperar. Esperar por um sinal, um ruído, qualquer coisa que justificasse a entrada forçada. E esse ruído viria no final da tarde de sexta-feira. Combinado. O tópico 4 nos deixou no limite da tensão na sexta-feira à tarde. A polícia estava posicionada. Lindenberg estava exausto e paranoico. O Brasil estava grudado na TV. E então, às 18h08 do dia 17 de outubro de 2008, o silêncio foi quebrado. O que aconteceu naquele segundo é, até hoje, motivo de debate forense e controvérsia policial. O sol estava se pondo em Santo André. A multidão de curiosos e jornalistas percebeu uma movimentação estranha na tropa de choque. Algo estava para acontecer. Segundo a versão oficial da Polícia Militar, os agentes do Gate que estavam colados à porta do apartamento 24 ouviram um estalo, um som seco vindo de dentro. O comando interpretou aquele som como um tiro. A regra de engajamento é clara. Se o sequestrador atira, execução em andamento, a negociação acabou. A polícia precisa entrar para salvar quem sobrou. A ordem foi dada: invadir. Uma carga explosiva foi detonada na porta do apartamento. O estrondo foi ouvido ao vivo em rede nacional. A porta voou, mas o que aconteceu nos segundos seguintes selou a tragédia. A porta não caiu limpa. Havia uma barricada de móveis, um sofá e uma mesa que Lindenberg havia montado. A entrada dos policiais não foi imediata. Houve um atraso de segundos, segundos preciosos, fatais. Lindenberg Fernandes não foi neutralizado instantaneamente. Ele teve tempo. Ao perceber a explosão e a invasão, ele cumpriu sua promessa macabra. Ele não atirou na polícia. Ele se virou para as meninas. Primeiro, ele atirou em Nayara Rodrigues. A bala atingiu o rosto da adolescente, perto da boca. Ela caiu. Depois ele voltou a arma para Eloá. Ele disparou 2 vezes. O primeiro tiro atingiu a virilha. O segundo, o tiro da execução, atingiu a cabeça. Só então os homens do Gate conseguiram transpor a barricada. Eles entraram no quarto. Houve luta corporal. Lindenberg foi imobilizado, algemado e preso. Mas o dano irreversível já estava feito. O que aconteceu a seguir foi uma das cenas mais tristes e enganosas da TV brasileira. Os policiais saíram correndo do prédio
carregando as duas meninas nos braços, ensanguentadas, correndo para as ambulâncias. A multidão do lado de fora, sem saber o que tinha acontecido lá dentro, começou a aplaudir. Eles viram Lindenberg ser levado preso e acharam que a operação tinha sido um sucesso. Ouviam-se gritos de alegria, fogos de artifício. O Brasil comemorava o resgate. Mas dentro das ambulâncias, a realidade era de morte. Nayara estava ferida, mas consciente e sobreviveria. Eloá, no entanto, estava em estado gravíssimo. O tiro na cabeça havia causado perda de massa encefálica. Mais tarde, a controvérsia sobre o som que iniciou a invasão explodiu. Nayara Rodrigues, em depoimento posterior, afirmou categoricamente que Lindenberg não havia atirado antes da invasão. Segundo ela, ele só atirou depois que a porta explodiu. Se isso for verdade, a invasão policial baseada em um tiro fantasma, talvez o som de um móvel arrastando ou tensão dos agentes, foi o gatilho que precipitou a execução que tentavam evitar. A operação policial mais longa da história de São Paulo havia terminado, mas não com um salvamento, com um massacre. A noite de sexta-feira e a madrugada de sábado foram de uma agonia hospitalar. Eloá Pimentel e Nayara Rodrigues foram levadas às pressas para o centro hospitalar de Santo André. Enquanto a multidão lá fora ainda celebrava o sucesso da ação policial, os médicos na emergência lutavam contra danos irreversíveis. Nayara Rodrigues, a amiga que voltou para o cativeiro por lealdade e erro policial, teve um desfecho que os médicos consideraram milagroso. O tiro disparado por Lindenberg atingiu seu rosto, entrou perto da boca e saiu pelo pescoço. Por milímetros, não atingiu a coluna ou artérias vitais. Ela passou por cirurgia, mas estava viva, consciente e fisicamente se recuperaria. O trauma psicológico, porém, era outra história. Mas com Eloá, a notícia que o país temia chegou em etapas cruéis. O tiro a queima-roupa na cabeça causou danos massivos. Ela entrou em coma profundo imediatamente. Durante todo o sábado, 18 de outubro, o Brasil acompanhou os boletins médicos com um nó na garganta. Testes de fluxo sanguíneo cerebral foram feitos. A esperança diminuía a cada hora. Finalmente, às 23h30 do sábado, 24 horas após o desfecho do sequestro, os médicos confirmaram. Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, teve morte cerebral. O anúncio parou o país. A sensação de luto foi misturada com uma revolta surda. A menina que o Brasil adotou por 5 dias, a garota sorridente das fotos na janela, estava morta. O crime passional havia se consumado. Lindenberg Fernandes não era mais um sequestrador. Ele era um assassino. Mas em meio à tragédia, a família Pimentel tomou uma decisão que transformou a morte de Eloá em um legado de vida. Mesmo devastados, os pais autorizaram a doação de órgãos. O coração, os pulmões, o fígado, os rins, o pâncreas e as córneas de Eloá foram doados. 7 pessoas que estavam na fila de transplante ganharam uma nova chance graças à menina de Santo André. Foi um ato de generosidade que comoveu ainda mais a nação e deu um sentido, ainda que doloroso, à perda. Enquanto Eloá era velada por milhares de pessoas em uma comoção que lembrava a morte de chefes de Estado, a narrativa pública começou a mudar. A euforia com a ação da polícia deu lugar ao questionamento. Especialistas em segurança, jornalistas e a própria sociedade começaram a perguntar: a invasão foi necessária? O tiro realmente aconteceu? Por que deixaram a Nayara voltar? O detetive BR nota que este caso mudou para sempre os protocolos da polícia brasileira. O Gate foi duramente criticado. A interferência da mídia foi condenada. Mas nada disso traria Eloá de volta. E o homem responsável por tudo isso, Lindenberg Fernandes, agora estava sob custódia do Estado, aguardando seu destino. E o destino dele, como o de tantos outros criminosos midiáticos, tinha um nome: Tremembé. Fevereiro de 2012. 4 anos após o crime, o Fórum de Santo André se tornou novamente o centro das atenções. Lindenberg Alves Fernandes, agora com 26 anos, sentou-se no banco dos réus. Ele não era mais o jovem agitado da janela. Aparentava calma, usava roupas sóbrias, mas a acusação que pesava sobre ele era uma lista de guerra. Homicídio duplamente qualificado. Eloá, 2 tentativas de homicídio. Nayara e o sargento da PM Atos Valeriano
contra quem ele atirou, e cárcere privado de 4 pessoas. O julgamento foi marcado pelo reencontro tenso entre o algoz e sua vítima sobrevivente. Nayara Rodrigues, a amiga leal que voltou para o cativeiro, ficou frente a frente com Lindenberg. Em seu depoimento emocionado, ela narrou o terror das 100 horas e confirmou o que a defesa tentava negar. Lindenberg atirou antes da polícia entrar? Segundo ela, não. Mas ela deixou claro que a intenção dele sempre foi matar se a polícia invadisse. A estratégia da defesa foi tentar dividir a culpa. A advogada de Lindenberg argumentou que ele agiu por desespero, causado pela explosão da porta e pela pressão da mídia. Tentaram pintar a polícia e a imprensa como coautores da tragédia, alegando que se a invasão não tivesse ocorrido, ninguém teria morrido. Mas quando Lindenberg falou, a estratégia de pobre rapaz desesperado ruiu. Ele confessou, disse que atirou sim, alegou que foi um ato impensado após o susto da bomba, mas não conseguiu explicar por que, em vez de se render ou atirar para o alto, ele mirou na cabeça de uma menina de 15 anos. A promotoria, liderada pela promotora Daniela Hashimoto, foi implacável. Lindenberg era um homem possessivo que planejou o crime, comprou munição e decidiu que se Eloá não fosse dele, não seria de mais ninguém. Após 4 dias de julgamento, o conselho de sentença, formado por 7 homens, deu o veredito, culpado de todos os 12 crimes pelos quais foi acusado. A juíza Milena Dias leu a sentença, e o número que ecoou no tribunal foi assombroso, um dos maiores já vistos em casos de repercussão no Brasil. Lindenberg Fernandes foi condenado a 98 anos e 10 meses de reclusão. Embora a lei brasileira, na época, limitasse o tempo máximo de cumprimento de pena a 30 anos, a sentença simbólica de quase um século foi uma resposta da sociedade à brutalidade e à arrogância do crime. A juíza destacou a personalidade deturpada e o egoísmo extremo do réu. Lindenberg saiu do tribunal condenado a passar a maior parte de sua vida adulta atrás das grades, e seu destino não poderia ser outro. Como um criminoso famoso, odiado e condenado por um crime de alta comoção, ele não poderia ir para uma cadeia comum. O sistema penitenciário já tinha uma vaga reservada para ele. O furgão da SAPE o levou para o interior de São Paulo, para a penitenciária P2 de Tremembé. Lá, Lindenberg Fernandes se juntaria ao clube macabro de Alexandre Nardoni e dos irmãos Cravinhos. O sequestrador de Santo André agora era o vizinho de cela dos assassinos de família. Quando Lindenberg Fernandes chegou ao pavilhão 1 da P2 de Tremembé, em 2012, ele encontrou um ecossistema já estabelecido. Alexandre Nardoni era o lorde religioso e trabalhador. Os irmãos Cravinhos eram os operários respeitados da oficina. Gil Rugai e Misael Bispo completavam o quadro. Eram criminosos de colarinho branco ou de crimes calculados, frios. Lindenberg era diferente. Ele era o louco, o rapaz que fez um circo na TV, que desafiou o Gate e que matou por impulso passional. No código da prisão, a instabilidade emocional é vista com desconfiança. Um preso que perde a cabeça é um risco para a paz da cadeia. Por isso, a vida de Lindenberg em Tremembé foi marcada inicialmente pelo isolamento. Não o isolamento da solitária, mas o isolamento social. Relatos de agentes penitenciários e de jornalistas que cobriram a rotina do presídio indicam que Lindenberg nunca foi totalmente integrado ao clube de Nardoni e Cravinhos. Ele não comia na mesa deles. Ele não fazia parte da diretoria do pavilhão. Ele se tornou um preso introspectivo. O jovem falante e arrogante da janela do apartamento 24 desapareceu. Em seu lugar, surgiu um detento silencioso, focado em cumprir as regras. Lindenberg entendeu rápido que, com uma pena de 98 anos, sua única esperança de ver a rua antes da velhice era a matemática da remissão. Ele se agarrou ao trabalho. Assim como os outros, ele foi para as oficinas da FUNAP. Montou peças, trabalhou na cozinha. Ele também se voltou para a leitura e para os estudos, terminando o ensino médio lá dentro. Sua estratégia foi a da invisibilidade. Enquanto Nardoni recebia a família rica e advogados famosos, Lindenberg recebia visitas discretas de sua mãe e irmãos, sem alarde. A ironia é palpável. O homem que parou o Brasil porque queria ser ouvido, que deu entrevistas ao vivo para Sônia Abrão, passou a última década mudo.
Ele se tornou um fantasma dentro da P2, cumprindo sua rotina sem causar problemas, sem liderar facções, sem buscar holofotes. Ele aprendeu que na cadeia a fama que ele tanto buscou no crime é na verdade sua maior inimiga. A sentença original de 98 anos e 10 meses soava como uma prisão perpétua. Se ela fosse mantida, Lindenberg só poderia começar a sonhar com benefícios quando fosse um idoso. Mas o sistema jurídico brasileiro tem seus recursos. A defesa de Lindenberg recorreu, argumentando que a pena foi exagerada, e o Tribunal de Justiça concordou. Em um milagre jurídico para o réu, a pena foi drasticamente reduzida, de 98 anos para 39 anos e 3 meses. Essa mudança mudou tudo. De repente, o horizonte da liberdade não estava mais a décadas de distância. Com a redução da pena e os anos já cumpridos, ele foi preso em 2008, Lindenberg atingiu o lapso temporal para pedir a progressão para o regime semiaberto por volta de 2019 e 2020, a mesma época em que Nardoni já estava saindo. Mas aqui, o detetive BR identifica a diferença crucial entre os casos. Nardoni e Suzane eram criminosos frios, calculistas. Seus exames criminológicos mostravam frieza, mas também autocontrole. Lindenberg era o oposto. Seu crime foi passional, explosivo, narcisista. E o Ministério Público temia que essa explosão pudesse acontecer de novo. Quando a defesa pediu semiaberto, o MP travou uma guerra. Os promotores exigiram o famoso teste de Rorschach. Os laudos psicológicos de Lindenberg foram perturbadores. Enquanto Nardoni conseguia enganar os testes ou apresentar resultados neutros, Lindenberg apresentou traços de impulsividade elevada, baixa tolerância à frustração e necessidade de ser o centro das atenções. O laudo dizia, em outras palavras, que o homem que atirou em Eloá porque foi contrariado ainda tinha dificuldade em ouvir não. Com base nisso, a justiça negou a progressão inicialmente. O MP argumentou: ele não está pronto, ele é instável. Lindenberg teve que esperar, teve que engolir a frustração, justamente o seu ponto fraco, e continuar trabalhando na oficina, vendo Nardoni e Cravinhos saírem para o Dia dos Pais enquanto ele ficava. Foi um teste de paciência forçado. Somente em agosto de 2022, após muita briga jurídica e novos exames que atestaram uma melhora em seu comportamento, a juíza Sueli Zeraich, a dama de ferro de Tremembé, que cuida das execuções penais, finalmente concedeu a Lindenberg Fernandes a progressão para o regime semiaberto. 14 anos depois de entrar no apartamento 24, Lindenberg ganhou o direito às saidinhas. Mas sua vitória foi amarga, ao contrário de Nardoni, que tinha uma família rica esperando no portão, ou de Suzane, que virou celebridade. Lindenberg saiu de forma discreta, quase envergonhada. A sociedade não havia esquecido, e o MP recorreu da decisão até o último minuto, mantendo-o sob uma vigilância jurídica muito mais rigorosa do que a de seus vizinhos famosos. Hoje, Lindenberg Fernandes vive em regime semiaberto. Desde o final de 2022, ele usufrui das saidinhas temporárias. Ele sai da P2 de Tremembé para visitar a família e retorna. Mas, diferentemente de Alexandre Nardoni ou dos Cravinhos, suas saídas não geram manchetes estrondosas. O homem que um dia sequestrou a atenção do país foi engolido pelo esquecimento. Ele ainda dorme na prisão. Enquanto seus vizinhos de cela famosos já conquistaram o regime aberto e dormem em casa, Lindenberg segue preso à sua pena e aos laudos psicológicos que ainda inspiram desconfiança na justiça. Ele trabalha, estuda, cumpre tabela. Aos 40 e poucos anos, ele é um homem de meia idade que passou toda a sua juventude atrás das grades por causa de uma paixão obsessiva de adolescente. Mas o verdadeiro epílogo não pertence a ele. Pertence às duas meninas que ele trancou naquele apartamento. Nayara Rodrigues, a amiga leal que voltou para o cativeiro e levou um tiro no rosto, sobreviveu. Ela carrega a cicatriz física e emocional daquele dia. Hoje, Nayara vive uma vida extremamente discreta. Ela fugiu da fama que a tragédia lhe impôs. Estudou, trabalha, segue sua vida longe das câmeras. Ela é a prova viva da resiliência, a menina que olhou para a morte e saiu andando. E Eloá Pimentel, a menina de 15 anos que sonhava em ser veterinária. Ela não teve a chance de crescer, mas sua morte não foi em vão. O caso Eloá mudou o Brasil. Primeiro,
mudou a polícia. O fracasso da invasão e os erros de negociação forçaram o Gate e as polícias de todo o país a reescreverem seus manuais de gerenciamento de crises. Hoje, a regra é clara: refém que sai, não volta. A mídia é mantida longe. O perímetro é isolado. A morte de Eloá ensinou a polícia a salvar os próximos. Segundo, o legado da vida. A decisão da família Pimentel de doar os órgãos de Eloá salvou 7 pessoas. 7 famílias que, no momento da maior dor de uma mãe, receberam o telefonema da esperança. O coração de Eloá continuou batendo. O dossiê Tremembé investigou a ganância de Suzane, a fúria de Elise, a crueldade de Nardoni e Jatobá e a obsessão de Lindenberg. Crimes diferentes, motivações diferentes, mas que terminaram no mesmo endereço. Tremembé é mais que um presídio. É um espelho das tragédias brasileiras. Este arquivo se encerra aqui, mas os corredores de Tremembé são longos e ainda guardam segredos de médicos que mataram, advogados que planejaram crimes e figuras que a sociedade preferiu esquecer. O Detetive BR continuará investigando. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual arquivo devemos abrir a seguir.